Aleluia, boa noite. É uma alegria para mim, para minha casa, né? Hoje a Thierry, né? Eu e minha casa, que nós servimos ao Senhor. É uma alegria para nós estarmos juntos com vocês aqui. Ouvimos tanto falar de vocês, e melhor ainda do que ouvir é presenciar o que o Senhor está fazendo aqui entre vocês. A gente ouve tantas histórias, é legal associar agora os nomes aos rostos, assim, né? Então, para nós é realmente um privilégio. A Tia já foi apresentada ontem também, né? Nós estamos muito felizes. A gente tinha planos de vir antes e o Senhor sabe por que reservou esse tempo aqui, porque Ele não faz nada por acaso, certo? Nosso Deus não faz nada por acaso. Então, se nós estamos aqui, se vocês estão aqui hoje, é porque o Senhor quer fazer algo novo. Nós cantamos, Senhor, faz algo novo em mim. Então, como Deus não faz nada por acaso, se nós estamos aqui, estamos ouvindo e respirando, é porque Ele tem algo novo para cada um de nós. E é uma alegria a gente ver o que o Senhor está fazendo. Eu tenho a impressão, às vezes, de que quando a gente está no meio, no convívio, no contexto, às vezes é difícil de enxergar o que Deus está fazendo de fora. Mas quando a gente vem de fora, a gente consegue perceber o que o Senhor está fazendo. E eu quero dizer que vocês são muito privilegiados. Muito privilegiados. Pelo corpo de Cristo, pelas lideranças de vocês. Vocês são uma congregação cheia de vida, cheia de jovens, cheia de crianças. Muito privilegiados. E enquanto eu via todos os jovens aqui pulando e dançando, me veio muito claro que é um exército de Deus. Um exército. É uma parte do exército de Deus espalhado por toda a terra, mas é um exército plantado aqui em Pernambuco. Para espalhar o nome dele. E enquanto vocês estavam pulando aqui na frente, eu estava pulando, tive que parar porque eu já estava escorrendo aqui. Mas me lembrei do episódio da Torre de Babel. Não vou ler porque todo mundo conhece a história da Torre de Babel. Mas os homens daquela época, bem no início da criação, eles se juntaram e eles começaram a construir uma torre. E o objetivo deles era muito egoísta. Eles queriam construir uma torre que chegasse até o céu para que o nome deles fosse célebre. E aí Deus, ele desceu na terra para olhar aquela construção e olha o que ele diz. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. E aí Deus foi e confundiu a língua deles, espalhou tudo para que eles não fizessem aquilo. E eu fiquei pensando, se Deus disse aquilo deles, que o objetivo deles era fazer o nome deles célebres em toda a terra, mas Deus disse que por eles serem um e terem a mesma linguagem, não haveria intento que eles não poderiam fazer. Eu fiquei imaginando, imagina um povo, onde nosso intento é fazer célebre o nome de Jesus. Onde nós somos um, porque Ele nos resgatou por um alto preço e nos fez um só corpo, espalhado por toda a terra. E nós temos uma só linguagem, que é a linguagem do reino de Deus. Imagina o que nós podemos fazer. É isso que o Senhor quer fazer através da vida de vocês. Muito mais do que nós pedimos ou pensamos, porque é o poder dEle que opera em nós. Muito gratos ao Senhor. E às vezes o Senhor, Ele espera essa gratidão para derramar mais. Eu não sou pai ainda, mas eu fico imaginando se o meu filho me pedisse uma coisa e é claro que o nosso coração deve ser sempre de dar aquilo, né, que ele pede. Mas eu tenho certeza que como um pai sábio, se Deus quiser que eu seja um dia, eu não vou dar tudo para ele se o coração dele não for grato com aquilo que ele tiver hoje. Então eu tenho certeza que o Senhor quer derramar mais. E para isso nós temos que ser gratos pelo que Ele já tem nos dado. E Ele tem dado para vocês muito, muito da riqueza de Cristo. Então para nós é um privilégio receber, vir para cá para receber. E estar aqui compartilhando é quase loucura, na verdade, porque Paulo fala da loucura da pregação, né? E é uma loucura mesmo, porque nós dependemos totalmente de um milagre do Espírito Santo. É um milagre. Cada vez que alguém compartilha uma palavra, essa pessoa enxergou alguma coisa, é uma revelação espiritual que Deus deu para aquela pessoa. E muitas vezes, eu não sei se aconteceu com vocês, eu acho que só aconteceu comigo, mas parece que tem cultos que eu entro e saio igual. Parece que não aconteceu nada naquele culto. Tem cultos que eu vou e eu saio transformado, porque Deus falou comigo. E o que acontece nesse processo? Qual que é a diferença entre um culto e outro? É quem falou? É a palavra de quem falou? Na verdade, é o milagre que o Espírito Santo tem que fazer no coração de cada um de nós, para que aquela revelação que está sendo ministrada, ela seja vida no meu coração também. Então, todos nós aqui precisamos essa noite clamar por esse novo de Deus, para que essa revelação seja dada para cada um de vocês, para que ninguém saia igual, porque ninguém está aqui por acaso.
Então eu queria convidar vocês a nós orarmos de novo, pedindo: Senhor, abre os olhos do meu coração. Abre os olhos do meu coração, abre os olhos do nosso coração, Senhor, para enxergarmos, Jesus. Abre os olhos do nosso coração para vermos aquilo que Tu tens para falar nessa noite, Senhor. Abre os olhos do nosso coração, Senhor Jesus, para recebermos uma porção nova de Ti, Senhor. Temos recebido tanto nesses dias, Jesus. Abre os olhos do nosso coração, Senhor, para Te enxergarmos e para recebermos essa nova porção, Senhor. Tu nos chamaste para andar em novidade de vida, onde todos os dias nós temos um novo. Todos os dias tem uma porção nova para Te conhecermos, Senhor. A vida eterna é essa, Te conhecermos, Jesus. E nós vamos passar, como nós ouvimos hoje, a eternidade inteira Te conhecendo. Então nessa noite nós pedimos que Tu faça esse milagre, essa revelação espiritual no coração de cada um aqui, Senhor, para que ninguém saia igual, mas para que todos saiam com uma porção nova de Ti, Senhor. Muito obrigado, Jesus, porque é Tu quem opera, Senhor, é Tu quem efetua tanto querer quanto realizar. Então tudo vem de Ti, tudo é por meio de Ti, tudo é para Ti, Senhor. A Ti nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Aleluia. O Senhor tem feito tanto nesses dias. E quando o Pai e eu estamos conversando sobre esses dias, vendo o que o Senhor queria ministrar, e o Pai ficou de começar a palavra falando sobre Jesus. Não tem como começar diferente, não tem como terminar diferente. Deus escolheu que Jesus ia ser o centro de todas as coisas. Antes de Jesus existiam grandes ícones: Moisés, Davi, Sansão, Saul, esses caras, grandes ícones na história. Mas a partir de Jesus nunca mais vão existir grandes ícones, porque Deus decidiu centralizar tudo em Cristo. Não vai existir mais ninguém grande na terra, porque Jesus tem que ser tudo. Eu até fiquei com uma inveja santa do Pai começar falando sobre Jesus, porque a melhor coisa que existe é falar de Jesus. Ele é o único, Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Nele tudo subsiste. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então tudo é dele, por meio dele e para ele. Esse é o objetivo, essa é a finalidade de todas as coisas. E a ideia de compartilhar hoje com vocês nessa noite é uma carga que o Senhor tem colocado no nosso coração de continuidade disso, nada diferente. Mas o fato é que esse Jesus, a quem nós olhamos, Ele tem que vir substituir a nossa vida. Substituir. Não há esperança em nós. Nós ouvimos hoje, o irmão compartilhou que Cristo em nós é a esperança da glória. Então nada em nós é de bom, não há expectativa de melhora. Se vocês acham, e desculpa eu falar isso para vocês, mas que um dia vocês vão ser melhores do que vocês são hoje, isso não é verdade. A única chance de nós melhorarmos é Cristo vivendo em nós. Eu sou podre, sempre vou ser podre, eu sei disso, mas cada vez que eu deixo Jesus viver no meu lugar, cada vez que eu morro um pouquinho mais e Ele assume um pouquinho mais o controle, eu dou glória para o nome de Deus. E essa é a finalidade, glorificarmos o Pai. Porque quando o Pai olha Jesus, Ele diz: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho alegria. Então cada vez que Ele olha para nós e vê mais Jesus vivendo no nosso lugar, nós saindo de cena e Ele assumindo, o Pai é glorificado, porque Ele olha a tua vida. Ele olha a tua vida, Elias, e diz: esse é meu Filho amado, em quem me comprazo, porque Jesus está assumindo o controle da vida dele. Cada vez mais, Jesus tem que assumir o controle. Esse Jesus aqui nós temos que olhar firmemente, o autor e consumador da fé, tem que substituir a nossa vida. Morto não fala, morto não tem opinião própria, morto não tem autojustiça, e nós já morremos com Cristo. Agora Ele que vive em nós, Ele que tem que assumir o controle. Só existem dois lugares onde Cristo pode estar. Ele ou está no trono da minha vida, ou Ele está na cruz de novo. Ele tem que ficar no trono da nossa vida. E Paulo disse isso, e eu quero com olhos de fé dizer isso para vocês, e que cada um de nós diga isso com olhos de fé, que já não somos nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós, amém? Já não sou, diz agora para o irmão que está do teu lado, em olhos de fé, já não sou mais eu quem vive,
mas Cristo vive em mim. Já não somos nós quem vivemos, Cristo vive em nós. E Paulo complementa: e esse viver, que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então esse viver que nós temos que viver saindo de cena e deixando Cristo assumir, nós vivemos pela fé. Nós temos estudado nesses dias o livro de Hebreus, e Hebreus 11, ele é conhecido como o capítulo da fé. E nesse capítulo, 18 versículos dos 42 versículos, eles começam pela fé. Pela fé. Nós só podemos viver essa vida substituída por Cristo pela fé. Então, em nome de Jesus, essa noite, Espírito Santo, nós sabemos, Jesus, que Tu és o autor e consumador da fé. Então derrama, Senhor. Derrama da Tua fé nas nossas vidas, e nós queremos nos apropriar dessa fé, Jesus. Queremos nos apropriar da fé que vem de Ti. Tu é o autor e consumador da fé, então gera no nosso coração. Começa a declarar agora e pedir para o Senhor derramar sobre a tua vida essa porção de fé. Começa a agradecer ao Senhor, porque Ele já está derramando isso enquanto tu está pedindo. Começa a abrir tua boca. Não espera eu falar alguma coisa, mas começa a abrir tua boca e pedir: Senhor, me dá os teus olhos. Derrama da tua porção de fé. Começa a fluir em línguas agora, porque a oração em línguas aumenta a nossa fé. Vamos ficar uns minutos engrandecendo o Senhor e orando em línguas agora. Começa a orar, porque Ele vai começar a gerar essa fé que vem de dentro, vem dEle. É Ele que faz isso, não é palavra nenhuma humana que gera isso. Te exaltamos. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, ninguém é como tu, bendito Deus, grande é a tua fidelidade. Mais uma vez. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, ninguém é como tu, bendito Deus, grande é a tua fidelidade. Aleluia, Jesus, nós te exaltamos, Senhor, mais uma vez. E não cansamos de declarar, Senhor, Tu és grande. Tua fidelidade é grande, Jesus. Ninguém é como Tu, Senhor Jesus. Toda a honra e glória a Ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. É fundamental que para que nós vivamos a vida que Cristo espera que nós vivamos, para que nós sejamos como aqueles homens de Hebreus 11, homens dos quais o mundo não era digno. Nós precisamos viver pela fé. A palavra fala que o justo viverá pela fé. Eu pergunto, o que é a fé? Nós temos que entender o que é a fé. E aí a resposta que vem automaticamente na nossa cabeça é o versículo de Hebreus 11, 1, que diz: ora, a fé é a A fé é a certeza das coisas que se esperam,
A convicção de fatos que não se veem. Esse versículo ele é muito conhecido porque ele é o único versículo da Bíblia que define a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Esse versículo ele é muito conhecido, mas eu confesso para vocês que eu não entendia ele. Ele é meio estranho, na verdade, né? Porque a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, o cara já se perde no meio, né? Eu, pelo menos, ficava perdido. E ao longo do ano passado, o Senhor começou a fazer, no final do ano retrasado e ao longo do ano passado, o Senhor começou a fazer um processo de descortinar esse versículo na nossa vida. E uma experiência muito forte o Senhor fez na nossa vida e ao longo da noite eu quero compartilhar com vocês, mas nós precisamos entender o que é fé, e a fé é algo espiritual. E as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente, elas não se discernem no nosso intelecto. A palavra fala que tudo que é espiritual se discerne espiritualmente. Por isso, prestem atenção. Estejam sensíveis. Se vocês começarem a ver que vocês estão se distraindo na mente, comecem a orar em línguas, porque o Espírito Santo assume o controle de novo. Mas não percam, porque nós precisamos viver pela fé. Esse viver que nós ainda vivemos na carne, nós temos que viver pela fé no Filho de Deus. Existem 3 formas de aumentar a nossa fé. Uma delas nós conhecemos, a fé ela vem pela pregação da palavra. Isso está em Romanos 10:17. Algumas versões dizem que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Outras versões dizem que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo. E nós vamos falar muito da palavra nessa noite, para que a nossa fé cresça. Existem outras 2 formas também de aumentar a nossa fé. Uma está em Romanos 4:20. Que fala, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. A nossa fé ela é fortalecida pela palavra, mas ela também é fortalecida quando nós damos glória a Deus. Amém. Existe mais uma forma, em Judas, versículo 20, fala, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então a nossa fé também é edificada quando nós oramos em línguas. Então, ao ouvirmos a palavra, e nós vamos ouvir muito da palavra nessa noite, ao glorificarmos a Deus e ao orarmos em línguas, a nossa fé ela é fortificada, ela é edificada, e nós precisamos viver pela fé. E para explicar esse versículo, na verdade, eu queria explicar antes dele 2 conceitos. 2 conceitos, e se ficar muito confuso, me avisem, eu não sou o cara mais didático que existe, então se ficar muito confuso, vocês peçam para eu repetir, por favor, mas 2 conceitos que vão nos ajudar a entender um pouco mais sobre a fé. O primeiro deles é o conceito de fato. O que é um fato? Fato, no dicionário, ele fala, fato é um resultado acabado, é uma coisa cuja realidade pode ser comprovada, verdade, o que foi finalizado e não pode ser alterado. Vou repetir, fato é um resultado acabado, é uma coisa cuja realidade pode ser comprovada, fato é a verdade, é algo que foi finalizado e não pode ser mudado ou alterado. Isso é um fato, é verdade, é algo que é concreto, é fato, né? Nós entendemos muito bem. Nós estamos em Pernambuco ou não estamos? Fato ou mentira? Fato. É fato, é algo que pode ser comprovado, é verdade. Nada muda o fato de que nós estamos em Recife. Recife não, Pernambuco. Recife é a capital de Pernambuco. Fato ou mentira? Fato. Por enquanto, nada muda o fato de que Recife é a capital de Pernambuco. Então é muito claro o conceito de fato. Vocês estão sentados, fato ou verdade? Perdão, fato ou mentira? Fato, nada muda o fato de que vocês estão sentados aqui. Nada muda o fato de que eu estou em pé aqui. Então é verdade, é algo que é comprovado e pode ser comprovado. Então nós já entendemos muito bem o que é o conceito de fato. Concordam comigo? Precisa repetir? Perco com as folhas aqui. Fato. Então, fato é a verdade, algo que pode ser comprovado, tá? Segundo conceito que eu queria explicar para vocês é o conceito de concretização ou substancialização, mas eu vou me ater à palavra concretização. O que é concretização? Vamos lá. Eu estou segurando uma Bíblia. Fato ou mentira? Fato. Nada muda o fato de que eu estou segurando uma Bíblia agora. Concordam comigo? Mas vocês só experimentaram isso e vocês só sabem disso porque vocês têm olhos para enxergar esse fato. Concordam comigo?
Se vocês não estivessem enxergando eu segurando essa Bíblia, vocês poderiam dizer que era um fato ou não? Não poderiam. Então, os olhos de vocês, nesse caso, é o que concretiza, é o conceito que eu quero explicar, o que concretiza o fato de eu estar segurando essa Bíblia. Sem os olhos para concretizar esse fato, vocês não experimentam isso. Da mesma forma, a música. Nós estamos louvando ao Senhor aqui e ouvindo a música. O som da música. Fato ou mentira que nós estávamos ouvindo esse som? Fato. Nada muda o fato de que nós estávamos ouvindo o som da música e louvando ao Senhor. Fato. Agora, vocês concordam comigo que nós precisamos de ouvidos para que esse fato ele se concretize na nossa vida? Então, os nossos ouvidos são o que concretizam o fato de que aquela música estava tocando. Eu preciso de ouvidos para concretizar aquele fato na minha vida. A partir do momento que eu ouço, aquilo é meu por experiência. Eu tomei água agora, fato ou mentira? É fato, eu tomei água agora, vocês todos viram isso. Vocês experimentaram essa água que eu tomei? Não. É fato que eu tomei? É fato, mas vocês não experimentaram porque vocês precisam do paladar. E nesse momento eu experimentei. Então, o meu paladar foi o que concretizou o fato de eu ter tomado água. Essa experiência foi minha nesse momento. Vocês não experimentaram isso. Isso não foi concretizado na vida de vocês. A mesma coisa se eu estiver olhando um quadro, uma pintura. A natureza. Fato que nós temos árvores atrás de nós ou não? Fato. Mas eu preciso de olhos para experimentar aquele fato, e a partir do momento que eu tenho olhos para ver aquilo, ele se concretiza na minha vida e aquilo passa a ser meu por experiência. A existência de um objeto ou uma coisa era uma coisa, mas a concretização desse objeto na nossa vida é outra. É diferente o conceito de fato do conceito de experimentar aquele fato e ele ser concreto na minha vida. Ficou confuso ou deu para entender os dois conceitos? Fato é uma coisa, e eu experimentar esse fato na minha vida, eu preciso dos sentidos, né? Tu não vai experimentar uma comida se tu não tiver o paladar para experimentar aquela comida. Agora deixa eu explicar para vocês uma coisa muito interessante. O Atmani, um escritor que eu gosto muito, ele fala no livro dele, A Vida que Vence, ele diz que a palavra certeza na Bíblia, ela pode ser traduzida de muitas formas, é uma palavra muito difícil de se traduzir. E uma das formas que ele pode traduzir essa palavra do grego, a melhor tradução, na opinião dele, seria a palavra certeza nós poderíamos substituir por concretização. A palavra certeza nós poderíamos substituir por concretização. Então olha como é que fica o versículo de Hebreus 11:1 agora, nós substituindo a palavra certeza por concretização. Ele diz, ora, a fé é a concretização de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. O que eu estou querendo dizer com isso? É que a fé, ela é aquilo que dá a capacidade de concretizar um fato espiritual na nossa vida. Assim como eu preciso dos olhos para concretizar uma paisagem, ou dos ouvidos para concretizar na minha música, no mundo espiritual, a fé é esse sentido. Eu preciso de fé para concretizar um fato espiritual na minha vida. Deixa eu pegar um exemplo para vocês. Fato ou mentira que Jesus morreu por toda a humanidade? É fato, Jesus morreu por todos. Jesus morreu por todos, mas Deus prova o seu próprio amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Fato que Jesus morreu por toda a humanidade. Agora, diz uma coisa, todos são salvos? Somente aqueles que experimentam este fato pela fé. Por isso que a palavra fala que todo aquele que crê. Então eu preciso da fé para concretizar o fato espiritual na minha vida. É isso que esse versículo está dizendo. Assim como eu preciso dos ouvidos para concretizar a música, para que o que Cristo fez naquela cruz valha e seja válido para a minha vida, eu preciso da fé. E a fé é o que vai fazer com que aquilo se concretize em mim. E aí eu sou salvo. Ninguém vai ir para o inferno por pecado nenhum. As pessoas vão ir para o inferno por não crerem no que Jesus já fez. Por elas não se apropriarem da obra redentora que Jesus já fez. Porque Ele já morreu por todos. Então nós precisamos crer e ter fé para que esse fato se concretize nas nossas vidas. Vocês entenderam a importância da fé? Precisamos de fé para experimentar um fato espiritual, assim como dos nossos olhos
ouvidos do paladar e do tato para experimentar qualquer fato físico, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então a fé é esse sentido. Por isso que o justo viverá pela fé. Por isso que todos aqueles caras que nós vimos em Hebreus 11, eles fizeram aquelas coisas pela fé. Então nós temos que entender isso e, na verdade, viver dessa forma, crendo naquilo que Deus disse. Mas fé não é força mental. Não é ficar mentalizando que aquilo vai acontecer, aquilo acontece. Não, isso não é fé. Fé é ver um fato e experimentar esse fato, porque esse fato é a verdade. Eu não estou dizendo que agora, se eu creio em qualquer coisa, não, eu creio em qualquer coisa, aquilo vai acontecer. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu disse que se nós cremos em fé nos fatos, na verdade, isso sim se concretiza. Porque a partir do momento que a fé, ela opera na minha vida, aquele fato espiritual, ele se realiza na minha vida. E o que é um fato espiritual? O que é a verdade? O que a palavra fala sobre a verdade? O que é a verdade? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. A partir do momento que eu creio no que Jesus é, na pessoa de Jesus, a partir do momento que eu creio em tudo aquilo que Ele diz, porque Jesus fala em João, Pai, santifica-os na Tua verdade. A Tua palavra é a verdade. Ou seja, a palavra de Cristo, a palavra de Deus, e isso aqui não é um livro. Não é um livro, nós temos que parar de encarar isso simplesmente como um livro. Isso é a palavra de Deus. E a palavra é tudo o que Deus disse. E a partir do momento em que nós temos o Espírito Santo e nós lemos a palavra de Deus, ela deixa de ser o que Deus disse e ela passa a ser o que Deus diz hoje para a nossa vida. Se não é só letra, mas quando eu sou vivificado pelo Espírito Santo e eu leio a palavra de Deus, ela deixa de ser uma palavra que foi dita e ela passa a ser uma palavra que é dita hoje para as nossas vidas. Então a palavra de Deus é a verdade. Se a palavra de Deus é a verdade, onde estão os fatos? Estão na palavra de Deus. Isso é a verdade. Então o que eu estou querendo dizer para você é que a fé é aquilo que concretiza nas nossas vidas o que a palavra de Deus, que é a verdade, diz. Aleluia. A palavra de Deus é a verdade. Então tudo o que Deus diz, quando eu creio em fé, aquilo se concretiza e passa a ser meu por experiência. Estão acompanhando? Amém? Temos que conhecer a palavra de Deus, é por isso que eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Se eu não conheço, como é que eu vou me apropriar dessas verdades? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para nos apropriarmos em fé de tudo o que Deus diz que é a verdade. Tudo o que Deus disse e diz é a verdade. E o que está escrito sobre a palavra de Deus? Como é que Deus criou o mundo? Deus disse, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. O que foi que operou na criação do mundo? Foi a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder. A partir do momento em que Deus proferiu a palavra dele e ele disse, haja luz, a palavra de Deus, que é o verbo, e nós sabemos quem é o verbo é Jesus. Então a palavra de Deus, que é Jesus, ela tem poder e ela opera o poder criador. Eu tenho certeza que a criação foi um baita Big Bang mesmo, porque quando Deus disse, deve ter sido uma explosão. Deus falou, haja luz, e deve ter saído fogo e luz e o sol, e veio aquela estrela de fogo. Então deve ter sido uma explosão mesmo, mas foi a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder. E olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus 11:3, fala que o universo foi formado pela palavra de Deus. O universo inteiro foi formado pela palavra, ele é sustentado pela palavra de Deus. João 6,63, vocês não precisam abrir porque eu vou falar vários versículos agora, mas João 6,63 fala que as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Ezequiel 12:25 diz, porque eu, o Senhor, falarei e a palavra que eu falar se cumprirá. Olha o que o Senhor diz. Eu falei, vai se cumprir. Aleluia. Fato. Se Deus falou, é um fato. Aquilo vai se cumprir porque é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Mateus 24:35 diz que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não passarão. Ou seja, tudo pode acabar. O que é a única coisa que é o fato, que é a verdade?
é a palavra de Deus. Todo o resto é relativo, mas a palavra de Deus é absoluta. O nosso Deus, e essa é uma frase que o Pai ministrou uma vez que eu gravei, no mundo onde tudo é relativo, o nosso Deus é absoluto. Porque a palavra dele não muda. A palavra dele é a verdade. 1 Pedro 1,25 fala que a palavra do Senhor permanece para sempre. 1 Pedro 1,23 diz que nós fomos regenerados, não de semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente. Se ela é permanente, ela não muda, ela é para sempre. Se ela é viva, é porque ela se aplica em qualquer circunstância da nossa vida. Ela é viva e permanente, não muda e se aplica em qualquer situação. Aleluia. A palavra de Deus é a única coisa que é o fato, que é a verdade. Amém. A palavra do Senhor, na continuação do versículo, diz: porém, permanece eternamente. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Aleluia. Se Deus disse, é fato. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A palavra não muda. Hebreus 4:12 diz que porque a palavra de Deus é viva e eficaz, de novo, ela é eficiente e eficaz para cada situação da nossa vida. Hebreus 6:18, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. A palavra de Deus diz, eu não me recordo exatamente onde agora, que diz que Deus zela por cumprir a sua palavra. Ou seja, Ele está preocupado em cumprir tudo aquilo que Ele disse. O que essa penca de versículos aqui, conseguiram pegar todos aí? O que essa montanha de versículos está dizendo? O que é a verdade? A palavra de Deus é a única verdade. Jesus é a nossa rocha, é o nosso fundamento, é nele em quem nós confiamos, não nas circunstâncias, não nos fatos. Por quê? Porque Ele é a verdade, porque a palavra dele é a verdade. Amém. Se nós cremos que a palavra imutável de Deus é verdadeira, e ela é, não importa se tu acredita ou não, ela é a verdade. Quando Deus fala, o mesmo poder criador que criou todo o universo, Ele se manifesta nas nossas vidas. Porque pela fé nós nos apropriamos da palavra de Deus, que é a verdade, e aquilo que Deus disse se concretiza nas nossas vidas. Aleluia! Aleluia. Cremos no Senhor, cremos na palavra dele, o que ele disse é verdade, e pela fé aquilo se concretiza nas nossas vidas. Então nós somos chamados para viver pela fé. E isso que é viver pela fé é simples, é crer mais no que o Senhor disse do que em todo o resto. Não importa o resto, porque o resto não é a verdade. O que é a verdade é o que o Senhor diz, é a palavra dele. Então isso é fé. Nós andamos dia a dia sempre com dois caminhos, duas opções. Ou eu vou crer no que o Senhor disse, ou eu vou crer no que todo o resto diz. Mas nós decidimos crer na verdade. E essa verdade se manifesta e se concretiza e passa a ser nossa por experiência pela fé. Isso é fé, é decidir, crer e viver e andar naquilo que Deus disse. 2 Coríntios 5:7 fala: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, fé é crer mais no que o Senhor diz do que naquilo que eu estou vendo. Amém. É difícil isso, não, peraí. Eu tenho que crer mais no que o Senhor está dizendo do que naquilo que eu estou vendo. Isso é viver por fé. O que nós vemos não é a verdade. O que nós sentimos não é a verdade. O que é a verdade é a palavra de Deus, viva, eficaz e permanente, poderosa a ponto de dividir alma e espírito. Essa é a palavra de Deus. Romanos 1,17, aquele versículo que diz: o justo viverá pela fé. Nós estamos abrindo muitos textos, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Gálatas 2,20, aquele texto que eu falei no início, que diz logo: já não somos nós quem vivemos, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que vivo na carne, agora vivo pela fé.
E o que é viver pela fé? É crer mais naquilo que o Senhor diz do que em todo o resto. Não interessa o resto. Eu decido crer no que o Senhor disse. Um autor chamado T.L. Osborne, ele diz que viver pela fé é que nós temos que crer em Deus e agir de acordo com a sua palavra. No exato momento em que a fé entra em ação, dependendo do que Deus disse na sua palavra, o poder criativo da palavra de Deus começa a sua obra. Estão entendendo? Esse é o segredo da nossa vida como discípulos. Tudo que o Senhor quer fazer na vida de vocês, tudo que o Senhor quer fazer na congregação onde vocês estão vinculados hoje, tudo que o Senhor quer fazer na igreja do Brasil, depende de nós decidirmos viver pela fé, crendo no que Ele disse. Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1,37, Marcos 9,23 diz que tudo é possível àquele que crê. E crer é um verbo. Esse verbo significa ação. Então a fé ela é manifestada através de crer. Eu preciso agir de acordo com essa fé. Não adianta eu simplesmente dizer que eu creio, mas eu tenho que agir em fé e dar um passo de fé. Às vezes nós sabemos que a palavra de Deus é verdadeira, mas não deixamos a fé agir. Nós temos que concretizar essa fé para que ela seja nossa por experiência e agir passo a passo, crendo mais no que o Senhor disse do que em todo o resto. Amém? Lucas 5, 4 a 5, vamos abrir esse texto. Lucas 5. Olha que incrível. Lucas 5, 4 a 5. Está falando daquela pesca maravilhosa, que os discípulos eram pescadores. Jesus não era pescador, ele era carpinteiro, né? Mas os discípulos estavam passando a noite toda e os caras não conseguiam peixe de jeito nenhum. E os caras eram experientes. E aí chega lá Jesus, é que nem aqui um gaúcho vir aqui para vocês e dizer como é que você tem que fazer para pegar peixe. A gente não pesca lá, né? E aí Jesus vai lá e diz para eles não estavam pegando peixe nenhum. E os caras sabiam do que estavam fazendo. E aí quando acabou de falar, disse a Simão, Jesus disse, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Aleluia! Não fazia sentido. Eles tinham ficado a noite inteira pescando, mas Jesus disse. E a partir do momento que Jesus diz, a palavra dele, que é viva, poderosa, permanente, que criou o universo, não só criou o universo, ela sustenta o universo, ela opera, e os discípulos jogaram as redes sob a tua palavra, lançarei as redes, e o que aconteceu? O fato do que Jesus disse se concretizou na vida deles porque eles creram na palavra de Deus. Isso é viver pela fé. Marcos 5,36 fala da história da filha de Jairo. E Jesus vai lá e diz para ele, não temas, crê somente. E sobre a palavra de Jesus, Jairo creu. Jairo creu. E o poder que criou todo o universo se manifestou na filha de Jairo. E ela ressuscitou dentre os mortos. Nós cantamos, eu não conhecia aquela música. Os mortos ressuscitam. Como é que é? Viverão. Os mortos viverão, as curas acontecerão. Eu não lembro o resto da letra, mas eu sei que Cristo é a verdade. E a partir do momento que nós cremos na verdade, os mortos ressuscitam. Os doentes são curados. Os cativos e oprimidos são libertos. Porque a palavra de Deus é a verdade e não a enfermidade. A palavra de Deus é a enfermidade e não as amarras de Satanás que prendem o coração. Satanás tem tentado prender a igreja, fazendo com que ela perca a fé na palavra de Deus. E a partir do momento que nós deixamos de olhar para Jesus, que nós deixamos de crer em Jesus e na palavra dele, o poder dele não se manifesta. Então nós precisamos crer na palavra de Deus. Um pastor muito querido chamado Jorge Michel da Argentina, uma vez perguntaram para ele, Jorge, qual que é o segredo do teu ministério?
E ele disse, é muito simples. Eu leio e creio. Eu leio e creio. Eu leio e creio. Esse é o segredo da nossa vida com Cristo. Crer na palavra de Deus e agir de acordo com ela. E ele fala a mesma coisa que diz em Romanos 3, 13 e 4. Ele diz, e seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, inclusive eu mesmo. Então o que eu penso não interessa, porque não é a verdade. O que é a verdade é a palavra de Deus. Vocês estão entendendo, queridos? O Senhor quer uma noiva gloriosa, uma noiva limpa, santa, sem defeito, muito maior do que a primeira igreja. Isso só vai acontecer se nós começarmos a crer e agir de acordo com a palavra de Deus. Então nós temos que ler e crer. Ler e crer. E seja mentiroso todo homem. Eu declaro, seja o Daniel mentiroso. E Jesus, a palavra de Deus, seja verdadeira. E declaro isso agora. Seja mentiroso o que eu penso. E verdadeira a palavra de Deus. Aleluia. Então fé é crer mais no que o Senhor fala do que em todo o resto. Fé é crer mais no que o Senhor fala do que no que o diabo fala. Então o diabo ele pode vir aqui e pode lançar acusação sobre a tua vida. Ele pode lançar condenação sobre a tua vida. Ele pode dizer que tu não presta mais. Isso é o que o diabo está dizendo. Mas ao mesmo tempo eu sei que eu fui comprado por um alto preço. Eu sei que eu não fui comprado por ouro ou prata ou coisas corruptíveis, mas pelo precioso sangue de Jesus. E Ele me lavou. E eu começo a declarar isso, porque isso é a verdade. Então se eu conheço a palavra de Deus, eu declaro a palavra de Deus, eu creio nela, o inimigo é derrotado. E o Senhor quer que o inimigo seja derrotado na nossa vida. Sabe por quê? Porque ele já foi derrotado por Cristo. Ele já foi derrotado. Isso é um fato. Jesus fala, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso quer dizer que fé não é crer nem no que o diabo fala, nem no que o mundo fala. O mundo pode dizer que tu é um derrotado. O mundo pode dizer que tu não presta. O mundo pode dizer e lançar condenação junto com o diabo. Mas eu sei que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. E aí eu me aproprio da verdade. E aquilo se concretiza na minha vida. Então pela fé nós vivemos crendo no que o Senhor diz, não no que o diabo fala, não no que o mundo fala. E o mundo e o diabo gostam de dizer que vocês não prestam. Ele gosta de dizer que eu não presto. Mas eu sei que aquele em quem habita a plenitude da divindade, Ele habita dentro de mim. Eu não presto mesmo, inimigo, mas Jesus vive em mim e Ele é a única esperança da glória. E aí eu creio na verdade. Isso é a verdade. Fé é crer mais no que o Senhor fala do que vocês mesmos pensam, do que nós mesmos pensamos. E às vezes eu penso, eu nunca vou conseguir vencer. E aí vem aqueles dardos inflamados do maligno, e o inimigo, ele começa a atacar a nossa mente. A mente é onde começa o campo de batalha, porque às vezes nós temos pensamentos, o Senhor, Ele fala na nossa mente, às vezes nós temos pensamentos nossos na nossa mente, e às vezes o inimigo lança dardos na nossa mente. E aí o inimigo, ele vai lá e fala, ou às vezes nós mesmos pensamos, não, eu nunca vou conseguir vencer isso. Nunca vou conseguir vencer isso. Mas aí eu lembro do que a palavra me diz, que em Cristo eu já sou mais que vencedor. E nós cremos nisso, amém? Em Cristo somos mais que vencedores. Então, aqueles dardos inflamados do maligno, é por isso que em Efésios 6 fala que nós temos que combater esses dardos com o escudo da fé. Por quê? Porque a fé é crer no que o Senhor diz. Então o inimigo lança um dardo na nossa mente e diz, tu nunca vai conseguir vencer. E aí eu levanto o meu escudo da fé e eu digo, tu pode estar dizendo isso, inimigo, mas isso não é um fato, isso não é verdade, porque a verdade é a palavra de Deus e eu já fui livre do pecado. Isso é um fato. Eu não estou dizendo que eu vou ser livre do pecado, eu estou dizendo que eu já fui livre do pecado.
Isso é um fato. Nós vamos ser livres da presença do pecado e eu anseio por esse dia, mas nós já fomos livres do poder do pecado. É por isso que lá em Romanos fala, se eu não me engano, Romanos 6, ele diz: como viveremos no pecado, nós os que para ele já morremos. Nós fomos crucificados com ele em Cristo. Isto é um fato. E a partir do momento que eu creio nesse fato, pela fé, ele se torna meu por experiência, eu digo: Satanás, eu já morri com Cristo. E não importa se eu pequei hoje, porque isso é uma coisa que aconteceu, mas não é um fato, porque na verdade o fato é a palavra de Deus, então eu creio. Eu sei que eu sou podre, mas eu sei que Jesus já me comprou, Ele me lavou, Ele me regenerou, e por causa dele em mim eu posso declarar que Jesus vive, que Ele vive em mim, eu posso declarar que eu já fui livre do pecado pela fé. É por isso que Paulo fala, ele diz no versículo, diz, não que eu já tenha obtido a perfeição. Ele sabia que ele ainda não era perfeito, mas ele prosseguia para o alvo, e alguns versículos depois ele fala, nós que somos perfeitos. Aí eu li aquilo e falei, o cara tá louco? Ele acabou de dizer, não que eu já tenha obtido a perfeição, não sou perfeito ainda, mas pela fé ele declara, nós que somos perfeitos. Então nós temos que declarar a palavra de Deus. Fé não é esperança, esperança é diferente. Esperança é algo que vai acontecer. Eu espero que Jesus vai voltar e buscar a noiva dele. Eu espero que ele vai vir em glória. Mas fé é crer em algo que já aconteceu. Eu já fui livre do pecado. Eu já fui comprado por um alto preço. É diferente. Fé é crer em um fato que está na palavra de Deus. Fé não é sentimento. Não interessa o que a gente sente. Fé é crer no que Deus disse. Não importa se eu estou sentindo ou não, então eu posso estar triste. Posso estar triste, posso ter acordado triste e aquela tristeza vai nos consumindo. E o inimigo, ele é sujo. Um dia desse eu estava correndo, eu gosto muito de correr também, herdei esse gosto do pai. Eu estava correndo e de repente me veio um desânimo tão grande. Isso faz um mês atrás. Me veio um desânimo tão grande, uma tristeza. E eu comecei a correr e isso era uma quadra. E esse desânimo durou um lado da quadra. Porque quando eu virei a esquina, eu comecei a declarar, mas a alegria do Senhor é a minha força. A palavra fala, alegrai-vos. Mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Tudo posso naquele que me fortalece. E eu comecei a declarar isso e durou mais uma quadra. E aí a alegria do Senhor virou minha por experiência, porque eu criei e declarei a palavra de Deus. Então o inimigo não pode contra a palavra de Deus, que é a verdade. Então isso é prático, querido, no nosso dia a dia. Fé não se baseia nos 5 sentidos. Não se baseia no que eu vejo, não se baseia no que eu ouço, não se baseia no que eu sinto. Então pode ser que eu tenha uma dor na perna. Eu estou sentindo uma dor na perna. Estou sentindo, o meu tato está dizendo que eu estou sentindo, está doendo. Mas em contrapartida eu sei que Ele já levou sobre si todas as minhas pisaduras. E por Ele eu fui sarado, e isso está no passado. Ele já levou sobre ele todas as nossas pisaduras, e por ele nós já fomos sarados. Isso é um fato. E a partir do momento que eu creio, não interessa se está doendo, não interessa se eu ainda não vi a cura, mas eu creio, Senhor, obrigado porque tu já me curaste. Obrigado porque tu já levaste sobre ti todas as minhas pisaduras e por ti eu fui sarado. E a partir do momento que eu creio nisso, e eu começo a andar em fé, não interessa se eu estou vendo ou não a cura, mas fato que o Senhor derrama a cura deles, porque Ele já levou sobre Ele as nossas pisaduras. Então não interessa o que nós vemos ou sentimos. A fé não se baseia na razão, no lógico ou no racional, mas se baseia na palavra de Deus. Senão Pedro não tinha andado sobre as águas, porque aquilo não faz sentido, não é lógico. Mas a fé não se baseia na razão, ela se baseia na palavra de Deus. A fé não se baseia nas circunstâncias, naquilo que acontece ao nosso redor. Pode estar tudo errado na minha vida, pode estar parecendo que está um desastre, que está um caos.
Mas aí eu me lembro do que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que Ele é o meu bom pastor, que Ele cuida das suas ovelhas, que Ele está sempre conosco, Ele vai fazer a gente descansar nos pastos verdejantes dEle. E eu começo a me apropriar dessa verdade. E o que acontece? Ela se concretiza na nossa vida. Então não importa se parece que está tudo errado, eu sei que o Senhor me conduz em triunfo. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para viver crendo no que ela diz e não nas circunstâncias. A fé não se baseia em resultados, não se baseia em ter dado certo ou não. Prestem atenção, porque muitas vezes o inimigo, ele pega nesse lugar, ele diz, eu orei e não deu certo. Não interessa se deu certo ou não, porque isso não é a verdade é a palavra de Deus. A fé não se baseia em resultados, a fé não se baseia na experiência, nem minha, nem dos outros. John Bevere fala num livro dele, ele diz, não se torne crítico ou julgue aqueles que não receberam de Deus, mas não deixe que as histórias deles entrem no seu coração como evidência, porque o que é evidência é a palavra de Deus. Então não importa se na experiência do fulano de tal ele orou e não aconteceu, aquilo não é a verdade é a palavra de Deus. Olha o que a palavra diz, Romanos 3 a 4, vamos abrir esse versículo. Aleluia. Olha só o que Paulo diz. Romanos 3 a 4 diz, e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Então não importa se as experiências que nós ouvimos de outros sejam de fracasso, de não ter dado certo, porque não importa nem a experiência, nem o resultado, o que importa é a palavra de Deus. Então não deixem que experiências se tornem como evidência na nossa vida, e porque não deu certo numa circunstância, aquilo vira verdade. Não é a verdade é a palavra de Deus. Então eu me aproprio da palavra de Deus e louvo pelo que o Senhor já fez, porque é um fato. Isso é fé, é a certeza, é a concretização dos fatos que se esperam, porque eu ainda não vi aquilo acontecer, mas eu tenho certeza de que aquilo é verdade. Então pode ser que tu ainda não venceu aquela área, tu ainda não viu isso, mas tu crê e declara e louva ao Senhor, porque tu já foi livre, porque tu já foi resgatado por Ele, já foi livre do poder do pecado, a cédula de dívida que nós tínhamos foi rasgada. Isso é a verdade, é o que está na palavra de Deus. Eu ainda não vi, mas eu sei que já aconteceu. É loucura aqui, mas as coisas espirituais se discernem espiritualmente, não depende da razão. Maria disse ao Senhor, crendo no sobrenatural, quando o anjo tinha dito que um bebê ia nascer dela, ele disse, como aquilo acontecer? Mas olha o que ele diz, ela diz, cumpra-se em mim a tua palavra. Aos olhos humanos era impossível Maria ter engravidado, mas ela disse, Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E isso ficou tão gravado na vida de Maria, que depois, no início do ministério de Jesus, num casamento, um dos poucos conselhos, se não o único que Maria deu, e aparece escrito na Bíblia, Maria diz para os servos daquele casamento que tinha faltado vinho, olha o que ela diz para os servos, ela diz para eles, fazei tudo o que ele vos disser, fazei tudo o que ele mandar, porque ela sabia que a palavra de Deus, quando nós cremos na palavra de Deus, o poder, o mesmo poder que criou todo o universo se manifesta. Então ela sabia, porque Jesus tinha sido gerado disso. Ela disse, olha, acabou o vinho, mas façam tudo o que ele disser. Cremos no Senhor, cremos na palavra dele. É por isso que a incredulidade, ela é muito séria. A palavra fala sobre a incredulidade, ela diz, em Hebreus 3,12, fala, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. A incredulidade é a falta de fé.
E se eu não creio, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o Senhor é mentiroso. É por isso que a incredulidade é tão séria. É por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que tudo o que não provém de fé, Romanos 14, 23, diz: tudo o que não provém de fé é pecado. Porque quando eu não creio na palavra de Deus, eu estou dizendo que Ele é mentiroso. Porque eu decidi acreditar mais no que eu penso, mais do que as pessoas falam, mais do que os meus colegas falam, mais do que o mundo fala, mais do que o diabo fala, do que no que o Senhor disse. Mas o que o Senhor disse é a verdade. Como é bom viver por fé, crendo na palavra de Deus, naquilo que Ele nos diz, e Ele garante isso. 2 Coríntios 1, 20 diz: por quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por Ele é o amém. Amém significa assim seja, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Ou seja, tudo o que Deus disse, todas as promessas dEle, nós já temos o sim de Deus. Nós já temos o sim dEle. Marcos 11, 24, crede que recebestes e será assim convosco. Nessa tradução original do grego. Fato é que Jesus veio para que nós tivéssemos vida. E não é qualquer vida. Que às vezes nós, como discípulos, como cristãos, temos vivido uma vida debaixo de escravidão, uma vida debaixo de condenação, uma vida debaixo de pecado. Quantos concordam que não é essa vida que Jesus veio para que nós tivéssemos? Não é isso. Mas nós precisamos começar a andar em fé e crer no que Jesus disse. E aí nós vamos experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa é a vida em abundância que Ele veio para que nós vivêssemos. Para cada situação na nossa vida existe uma parcela da vida de Cristo. Porque a palavra é viva e eficaz e permanente, ou seja, em qualquer circunstância do nosso dia a dia, a palavra ela se aplica. A questão é conhecermos o que Deus disse, crermos nisso e agirmos de acordo com a palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Por que tem que habitar ricamente? Porque eu posso estar perdendo muitas das promessas de Deus por não conhecer a palavra dEle. Se eu não conheço a palavra dEle, eu não conheço os fatos e não conheço a verdade de Deus, e eu não aproprio aquilo, não me aproprio daquilo, e eu não vivo aquilo que Jesus já garantiu na palavra que era meu por direito. É por isso que fala que nós devemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça. Por que diz confiadamente? Aí não diz que eu tenho que me achegar diante do trono me arrastando, suplicando, mendigando. Não, diz confiadamente. Pô, mas parece que eu pertenço àquele lugar. É porque nós pertencemos àquele lugar. Ele já nos comprou para que nós pertencêssemos àquele lugar. Então nós chegamos com ousadia e dizemos: Senhor, a Tua palavra diz isso, e eu sou Teu filho. Então eu me aproprio da Tua palavra, e agora, mesmo não vendo, mesmo não entendendo, mesmo não sentindo, eu creio na Tua palavra e eu decido viver em fé. Aleluia. Essa é a vida que o Senhor quer que nós vivamos individualmente, como congregação. Uma congregação que vive na fé. E amanhã de noite, se Deus quiser, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, do que Deus pode fazer quando nós decidimos viver assim. Amém. Você entendendo que viver na fé é crer mais no que o Senhor fala do que em todo o resto. E isso são exemplos práticos na nossa vida. Deixa eu pegar alguns exemplos com vocês. Os pais de vocês, de repente, quem aqui tem um pai não convertido? Pai ou mãe não convertido? Algum filho ou irmão não convertido? Isso é o que está acontecendo. Eles não amam o Senhor hoje. Mas, Senhor, eu me aproprio da Tua palavra e eu digo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa que hoje eles não estão te amando e te servindo, porque isso não é a verdade. A verdade é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós declaramos agora, Senhor, que nós cremos na Tua palavra. E que nessa noite, cada um deles, desses nossos familiares, vão ser tocados pelo Teu Espírito Santo. Porque nós decidimos crer na Tua palavra. A Tua palavra
fala em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. É isso o que é a verdade. Nós cremos em Ti, Jesus, e declaramos nessa noite que toda a nossa casa vai ser salva. Começa a declarar em fé agora o nome das pessoas que o Espírito Santo te lembrou. E começa a se apropriar em fé da conversão delas. Pode parecer impossível, pode parecer que não tem como, pode parecer que o estrago foi tão grande. Mas não é isso a verdade é que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, e nós estamos te pedindo agora, Senhor. Então nós cremos na Tua palavra, que nós e as nossas casas te servirão. Vocês entenderam que isso é prático? Em toda e qualquer situação da minha vida eu tenho dois caminhos. Ou eu creio na palavra, ou eu creio em todo o resto. Eu posso estar sem dinheiro. Vamos para esse lado aqui, né? Eu posso estar sem dinheiro. O dinheiro não vai até o final do mês. Pelas contas não cabe. Não vai dar. Mas eu sei que fala em Filipenses 4, que o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. E aí eu não creio no que diz aquela planilha de Excel, porque a matemática de Deus não cabe no Excel. Não cabe, ela é muito maior, então a conta não fecha. É claro que a gente não pode ser imprudente, a gente não pode gastar mais do que a gente tem, isso é uma coisa, porque aí é pecado, também é desordem, mas quando isso não está acontecendo, eu creio, Senhor. A Tua palavra diz, em Salmo, se eu não me engano, que Davi disse que nunca viu o justo mendigar pelo pão. E Colossenses diz que Tu vai suprir cada uma das minhas necessidades. E nos Evangelhos diz que se Tu veste os lírios do campo, se Tu cuida dos pássaros do céu, quanto mais de nós Tu não vai dar o que comer, o que vestir. Então eu não creio nos números, eu creio na palavra de Deus. E nós experimentamos isso no início do casamento. Quem já casou sabe que o início é bem apertado em muita coisa. E eu lembro que no primeiro mês nós tivemos um imprevisto muito grande e toda a economia que eu tinha eu tive que gastar no nosso primeiro mês de casado. Nós tivemos um imprevisto grande e nós tivemos que repor um valor. E no primeiro mês, toda aquela minha segurança tinha ido embora. Toda a minha segurança tinha ido embora. E nós tínhamos mais uma semana ou 10 dias do mês e eu lembro que eu tinha R$40 na carteira. Para nós dois. Isso é o que estava na minha carteira, isso é o que eu estava vendo. Mas eu sei que o meu Deus vai suprir a sua riqueza em glória cada uma das nossas necessidades. E naquela mesma semana, um irmão quis nos dar um presente. Um irmão de outra cidade, ele me deu um envelope. E só Deus sabe o que aquilo significou para mim e para a Tiele. Mas isso é crer no que Deus diz, não crer no que o resto está dizendo. É prático. Então pode ser que tu está passando por uma tentação. Uma tentação que é muito difícil. As gurias do colégio, os guris do colégio, eles vêm lá em cima, é impossível vencer. É isso que o mundo diz, é isso que o diabo diz, mas o que a palavra de Deus diz? Ela diz, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, buscando socorro em ocasião oportuna. E tu está lá no colégio e diz, Senhor, agora é oportuno, Senhor. Vai, me tira daqui. Sabe o que Ele faz? Ele te dá graça. Ele te dá graça para vencer, porque Ele já venceu o mundo. Não há pecado que nós não sejamos capazes de vencer, não por causa de nós, mas por causa de Cristo. Não há tentação que Ele não proveja livramento. Vários versículos na palavra nos garantem o escape. Então eu tenho duas opções. Ou eu creio que eu não vou conseguir, ou eu creio no que a palavra diz, e ela diz que eu já venci. E aí nós vencemos a tentação. É prático, isso é prático no nosso dia a dia. Sempre duas opções. Pode ser que eu estou passando por muitas lutas. Muitas lutas estão vindo, provações, dificuldades na família, dificuldades no casal. Mas eu sei que em Cristo eu sou mais que vencedor. Eu sei que em Cristo eu sou mais que vencedor. Jesus disse, tem de bom ânimo, eu já venci. De novo é passado. Ele não disse que vai vencer. Ele disse que já venceu. Então, Senhor, eu creio mais no que a Tua palavra diz do que na provação que eu estou passando. Pode ser que eu estou passando uma situação de desespero ou dificuldade. Que aí eu estou fraco, eu estou desanimado, eu estou triste. Mas eu lembro que a palavra me diz que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte no Senhor. Porque o poder dele, Jesus disse, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Quando somos fracos, nós somos fortes. Então não importa se eu estou fraco, desgastado e cansado. A tia, ele sabe, meus pais sabem, as minhas 2 últimas semanas do trabalho foram horríveis. Foram horríveis, muitas coisas aconteceram muito difíceis nessas 2 últimas semanas. Alguns irmãos sabem, o nosso carro simplesmente foi destruído, caiu um muro em cima do carro. Ah, Senhor, mas em fé, nós vamos para esse retiro e nós queremos que quando eu sou fraco, é que Tu é forte. Quando eu estou cansado, Tu diz, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu estou vindo agora, Senhor. E a Tua palavra me garante, eu vos aliviarei. Então eu passo a me apropriar da palavra de Deus e eu declaro ela. E eu com o escudo da fé bloqueio todo o dardo inflamado do maligno. E aí esse fato de Deus se concretiza na minha vida. Temos que conhecer a palavra de Deus e viver de acordo com ela. Eu confesso para vocês que quando o Senhor abriu meus olhos para isso, eu me tornei um caçador de versículos. Um caçador de versículos. Aí eu leio, Thierry, olha aqui o que está escrito, isso é para nós. Cada verdade que Deus disse é para mim. Aí eu digo, Senhor, está escrito, Tu disse que ia cumprir tudo o que Tu disse que zela pela Tua palavra vai cumprir. Então eu me aproprio do que Tu disse. E aquilo é nosso. Não importa se eu vi, não importa se está acontecendo, se as experiências dizem o contrário, mas importa que a Tua palavra diz, é o suficiente para nós. Quem está estudando para o vestibular ou vai estudar para o vestibular esse ano, levanta a mão, levanta bem alto a mão, porque nós vamos orar por vocês agora. Eu sei que tem tempo ainda, a gente está no início do ano, mas tem um pessoal aí que tem um vestibular diferente, que também, ano a ano, né, na estadual, já tem essa prova. Deixa eu falar uma coisa para você, se é difícil a prova, é difícil, tem que estudar pra caramba, tem que estudar bastante, mas olha o que Tiago fala, se porém, algum de vós, em Tiago 1,5, decorem esse versículo, Tiago 1,5 fala, se porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá literalmente, e nada lhes impropera, que nada lhes oculta, nada lhes restringe. Então eu sei que é difícil. Esse foi o texto que eu coloquei no TCC do MBA, porque eu sei que foi o Senhor que fez. Digo, Senhor, está na Tua palavra, que se eu pedir sabedoria, Tu vai dar com liberalidade, Tu vai dar muita sabedoria. E aí eu posso crer em que a prova é difícil, eu posso crer que eu não estou entendendo a matemática, mas eu creio que eu estou pedindo para o Senhor, estou fazendo a minha parte também, porque o Senhor recompensa também o nosso esforço, mas a palavra dEle diz que Ele dá. Ele é o dono do saber e do conhecimento, Ele sabe as estrelas pelo nome, cada uma delas. Eu sempre disse na faculdade, quando os colegas perguntavam alguma coisa, eu dizia, cara, não tem graça, eu faço prova em dupla. Eu sempre faço prova em dupla, vocês estão aí se matando sozinhos, eu faço em dupla com o cara que criou tudo isso. Física barbada, ele inclusive contraria as leis da física. Esse é o nosso Deus, Ele é o dono de toda sabedoria e conhecimento. Cremos no Senhor ou cremos em todo o resto? São 2 alternativas sempre. Eu posso estar passando dúvidas e incertezas quanto ao futuro. Com quem que eu vou casar? Como é que vai ser? Como é que vai ser o sustento? O que vai acontecer da minha vida agora? Eu perdi o emprego. Vou começar lá no Banco do Brasil essa semana, né? Começar na quarta-feira no Banco do Brasil. O que vai acontecer agora? E eu posso estar cheio de dúvidas e incertezas. Mas ao mesmo tempo eu posso crer que a palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. É isso que diz a palavra de Deus. Então as incertezas não são a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Ó Senhor, abre o nosso coração, Senhor. Abre o nosso coração, Senhor Jesus, para vermos e crermos a Tua palavra. Tu disse, Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Nós decidimos nessa noite crer na Tua palavra, que é a verdade. Aleluia. Orianda sobre candela sobre. Alguns de vocês podem estar passando por alguma enfermidade. E nós oramos por vários irmãos aqui. Eu sei que tem essa questão de Zika vírus, de Xixum, conhece? Esse negócio aí. Será que isso é verdade? A palavra fala em Êxodo, eu sou
O Senhor que te sara, que te cura. Isso é verdade. Satanás não pode colocar sobre você o que Deus já colocou em Cristo. Isaías 53. Falando sobre a cura, eu posso crer que eu estou enfermo, posso crer que está doendo, posso crer que os médicos não têm mais diagnóstico, ou eu posso crer no que diz em Isaías 53, versículo 4, que diz: certamente, não há dúvida nessa afirmação, de certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Isso é a verdade. Não os diagnósticos. Não o que os médicos dizem, nada contra médicos, porque eles são usados por Deus, sim. Eu não estou dizendo contra remédio, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós vamos andar crendo em fé, que Jesus já levou sobre Ele todas as nossas pisaduras e por Ele nós fomos sarados. E é por isso que eu amo quando tem médicos que são cristãos, porque eles podem fazer um favor duplo de abençoar as pessoas de duas formas. Eles podem dizer: cara, é o Senhor que vai te curar. É o Senhor que vai te curar. Pode ser que Ele está usando esse remédio ou não, mas não é o remédio, é o Senhor que te sara. Tu só ainda não viu essa cura, mas Ele já levou sobre Ele todas as pisaduras e nós cremos na palavra de Deus. Salmo 103. Aleluia. Salmo 103, versículos 2 e 3, olha o que diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. O Senhor está dizendo: cara, não te esquece do que eu disse. Não te esquece dos benefícios que tu tem com a palavra de Deus. E olha o que diz no versículo 3: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Então, ou eu creio que isso é verdade, ou eu estou dizendo que Deus é mentiroso. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Virando duas páginas, Salmo 107, versículo 20. Salmo 107, versículo 20 diz: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e livrou-lhes do que lhes era mortal. Cremos na palavra de Deus. Não precisa abrir todos agora, mas 1 Coríntios 6,20 fala: porque fostes comprados por alto preço, agora, pois, glorificai a Deus com vosso corpo mortal. As enfermidades não glorificam a Deus. Nós temos que glorificar com o nosso corpo o Senhor. Não importa se eu ainda não vi a cura, eu declaro: Senhor, obrigado pela tua cura. Obrigado porque tu já me curaste por completo. Câncer não é nada para ti, Senhor. Enfermidades não são nada para ti. O que é a verdade é a palavra de Deus. Mesmo que eu não tenha visto ainda, eu declaro: obrigado, Senhor. E eu louvo ao Senhor, andando em fé, dizendo: obrigado, Senhor, porque tu já me curaste. 2 Coríntios 4,11 diz: para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Mateus 8,17 diz: Ele mesmo tomou nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Lucas 6,19 fala que Jesus curava a todos. Olha quantos versículos falam sobre a cura. Eu falei alguns. Conheçam e habite ricamente em vós a palavra de Cristo e vivam pela fé, crendo no que a palavra de Deus diz. E sabe o que acontece? Na maioria das vezes, nós cremos que Deus pode curar. Nós cremos que Ele pode curar. Eu tenho certeza que vocês creem que Ele pode curar. Mas a gente fica com dúvida se Ele quer curar. E aí a gente ora: Senhor,
se tu quiser me curar, e aí a gente já matou a fé. Já matou a fé falando isso. Eu disse, Senhor, eu creio na tua cura. É nisso que eu creio que tu já me curaste, mesmo que eu não esteja vendo isso. Eu creio nisso. Só existe um momento da palavra onde Jesus foi questionado, se eu não me engano está em Lucas 5, versículos 12 e 13, Jesus foi questionado sobre querer ou não curar alguém. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio na sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, ele suplicou, Senhor, se tu quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe e disse, eu quero ser curado. E aquele homem foi curado na hora. Porque é desejo de Jesus que a vida dele se manifeste na nossa carne mortal. Então, eu digo, Senhor, eu sei que tu quer curar. A palavra fala que os sinais hão de seguir aqueles que creem. Isso é verdade. O Senhor começou a ministrar isso na nossa vida porque a Tiele teve uma enfermidade muito grave, muito grande. Nós casamos e na semana seguinte do casamento, 2 semanas depois do casamento, ela começou a sentir dores intensas no corpo todo, inteiro. Não existia uma parte que não doía. Nós antes de casar gostávamos de correr juntos. E depois do casamento a gente não conseguiu mais, porque ela não conseguia sair da cama às vezes. Nós fomos a muitos médicos que diagnosticaram ela com uma doença chamada fibromialgia. É uma doença que não tem muita explicação, na verdade. O que os médicos dizem é que ela não tem cura. A pessoa pode aliviar um pouco a dor, mas é isso aí. Ela vai sentir dores o resto da vida. Não tem cura para ela. Ela não vai conseguir se levantar. Mas eu sei que o meu Deus já levou todas as pisaduras. E por ele nós fomos sarados. E em novembro de 2014, nós decidimos que nós íamos começar a viver crendo nisso. E foi quando o Senhor falou essa palavra comigo. E nós dois decidimos que não ia importar a dor que ela estava sentindo. Nós íamos começar dia após dia a louvar o Senhor pela cura completa da vida dela. Deus sabe o quanto me doía ver ela chorando de dor. E com o coração lindo que ela tem, ela louvando o Senhor. Obrigado pela sua cura, Senhor. Em fevereiro de 2015, ela se matriculou na academia e nós estávamos correndo juntos na praia. O nome de Jesus, a palavra dele tem poder. A palavra dele tem poder. E ela foi curada e pode testemunhar para os médicos de que fibromialgia tem cura. Esse é o nosso Deus, essa é a palavra dele que é viva, eficaz e permanente, e é a verdade. Demorou 2 meses não vendo, 2 meses sentindo, até que o Senhor operou a cura completa dessa tão grande salvação. Tão grande salvação. Quando aqueles homens desceram paralítico pelo telhado, Jesus manifestou a tão grande salvação dele. Ele disse, teus pecados estão perdoados. Mas para que vocês saibam que Jesus é o Filho de Deus, eu te digo, levanta, toma o teu leito e anda. E aí ele manifestou a tão grande salvação para as nossas vidas, onde tem restauração da alma, onde tem restauração e libertação do pecado e onde tem cura. E o inimigo é sujo, porque às vezes, porque a gente ora e não vê aquilo acontecendo na hora, ele diz, não deu certo. E aí a gente começa a crer, não deu certo, e a gente perde a fé. E mais, às vezes o Senhor cura, e aí o inimigo ataca de novo, e a gente pensa, não deu certo. O Senhor já tinha curado, e aí volta. Esse ano nós experimentamos por isso, na semana em que nós fomos convidados pelo pai e pela mãe para vir para Recife, as dores da Tiele voltaram, 1 ano depois. E ela ficou 1 semana com muita dor de novo. Agora, foi em novembro, né? Novembro, 1 ano depois. O que é isso? É o inimigo tentando fazer com que nós retrocedêssemos na fé.
E aí nós começamos a declarar: inimigo, tu não entendeu? Tu não entendeu contra quem tu está lutando? O nosso Deus já levou. Então não importa que tu está fazendo com que está atacando de novo. E foi interessante que foi na semana que nós confirmamos, a gente disse: Tiele, isso é um ataque do inimigo. E nós dissemos: Senhor, tu já curou, nós já nos apropriamos dessa cura, então o inimigo tira as patas. E ela de novo foi curada e não está sentindo nada. Então o nosso Deus é poderoso. Então não deixem que as experiências de vocês se tornem evidência, porque a evidência é a palavra de Deus. Jesus, na tentação do deserto, quando ele foi tentado, o inimigo atacou ele 3 vezes. Ele disse a primeira e ele rebateu com a palavra, e o inimigo tentou de novo. E ele rebateu de novo com a palavra, o inimigo tentou de novo. Até que pela 3ª vez ele rebateu com a palavra de novo e o inimigo não voltou. Às vezes o que acontece é isso. A gente ora e o inimigo tenta de novo, a gente ora e ele tenta de novo. E eu persevero na oração até que o Senhor manifesta e concretiza pela fé o fato de que o Senhor já nos curou. Essa é a verdade. E nessa noite, eu nem sei que oração, desculpa o pessoal que eu sei aí que tem, mas não quero estender muito, mas eu sei que nessa noite o Senhor quer mostrar para cada um aqui a vida em abundância que Ele quer que nós vivamos. É uma vida onde nós cremos na palavra e vivemos de acordo com a palavra. E todo o resto seja mentiroso. O que o diabo fala, o que o mundo fala, o que o inimigo fala, o que eu penso, o que eu sinto, o que o meu corpo diz. Porque a palavra de Deus é a verdade. Aleluia, aleluia, Jesus. Nós cremos em Ti, Senhor. Cada um aqui, o Espírito Santo foi falando ao longo dessa noite áreas em que precisa dar um passo de fé agora. Áreas em que precisa deixar que a palavra de Deus se torne a evidência na tua vida. E agora eu quero te encorajar, meu querido, a dar esse passo de fé e declarar o que a palavra diz sobre essa situação. O que a palavra diz, porque Ele veio para que tivéssemos vida. Começa a declarar agora o que a palavra de Deus diz sobre essa situação. Começa a te apropriar do que o Senhor diz sobre isso. Oh, Pai Jesus.